Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Serverless Series. Meu nome é Henrico Bergamo, sou um arquiteto de soluções especialistas de Serverless para a América Latina e nessa conversa a gente vai falar um pouco sobre observabilidade no mundo Serverless, né? O que é observabilidade, o que isso diferencia do monitoramento tradicional e principalmente como que a gente aplica, né, alguns desses conceitos quando a gente está trabalhando com arquitetura Serverless que são um pouco diferentes, né, das arquiteturas e das aplicações tradicionais. E vamos começar um pouco falando de uma aplicação. Vamos lá, eu fiz uma aplicação, que bacana. Uma aplicação simples, com menos recursos, com menos trabalho para gerenciar todo esse meu ambiente. Então eu tenho um API Gateway, que é onde eu vou expor todos os meus serviços, a minha porta de entrada para o meu mundo AWS. Cada um desses meus microserviços, na verdade, é representado por uma função Lambda, e para qualquer persistência e acesso a dados eu tenho uma camada do DynamoDB. Uma arquitetura simples. Então, como é simples, não tenho nada para gerenciar, deve escalar sem eu fazer nenhum trabalho, o que pode dar de errado nisso? Vamos pensar em algumas coisas que acontecem quando a gente tem aplicações, não necessariamente serverless, mas podem acontecer de errado. Então eu posso ter quedas, alguma coisa pode acontecer, seja na minha aplicação com código errado, ou algum recurso, alguma indisponibilidade, eu posso ter latências elevadas, isso tem vários momentos da minha aplicação e vários componentes que podem causar isso. Timeouts, configurações erradas, sejam elas automáticas ou manuais que eu tenha feito, uma configuração de permissão errada, um bug no código de outra pessoa, se eu integrar com uma plataforma de terceiro, por exemplo, que é pior ainda de eu descobrir. Então querendo ou não, tem várias coisinhas que podem acontecer de errado na minha aplicação. E a gente tem o nosso CTO ele tem um ditado que tudo falha o tempo todo. E se tudo falha o tempo todo, como é que eu consigo construir cada vez mais aplicações resilientes o suficiente e dar para os meus desenvolvedores, para os operadores, administradores da minha plataforma, mecanismos que eles entendam o que está acontecendo, se eu não conseguir criar o famoso self-healing da minha aplicação. Se a gente pensar no monitoramento tradicional das aplicações, que a gente vem vivenciando até pouco tempo atrás, e ainda é muito utilizado nos dias atuais, o que eu tenho para gerenciar na minha stack inteira de tecnologia? Eu não tenho só a minha lógica de negócio e a minha aplicação e meus dados, meu banco de dados, as informações do meu negócio, dos meus clientes, da minha aplicação. Eu tenho que gerenciar mais um monte de coisa. Então, o meu middleware, o runtime, meu famoso servidor de aplicação, onde está rodando meu sistema. Eu tenho o SO que está debaixo desse cara. Se ela é uma máquina virtualizada, eu tenho a minha VM, ou o meu container, que provavelmente está rodando numa VM, a camada do hypervisor, o servidor físico, que está num data center, e toda a parte física de rede, armazenamento. Então eu tenho várias camadas para tomar conta, e cada uma delas demanda uma certa ferramenta de monitoramento, um certo skill para gerenciar, diferentes abordagens para tratar quando eu tenho algum erro. E quando eu trabalho com a famosa arquitetura serverless, na AWS a gente tem algumas coisas que a AWS vai cuidar para você, e a natureza do serverless cuida para você. Então, quando a gente está falando de Lambda, API Gateway, Dynamo, S3, todos esses serviços que são serverless, que eu não preciso provisionar um cluster de máquina para trabalhar, eu cuido de tudo isso para você. Então eu não tenho mais um SO, por exemplo, no Lambda, eu não tenho que gerenciar um servidor de aplicação, não tenho que gerenciar o sistema operacional que esse cara está rodando. Eu sou responsável pelo quê? Por escrever um código bonito, limpo, coeso, os meus dados e o negócio, quer dizer, as minhas regras de negócio e a qualidade, a saúde do meu negócio, me comprometer, ter certeza que está tudo funcionando numa boa. Então eu já tenho muito desse trabalho pesado feito por mim. Mas ainda tem algumas coisas que eu tenho que monitorar. E o monitoramento ele tem que evoluir um pouco, não pode ser mais simplesmente, caiu, tá de pé. Eu tenho que olhar não só mais o sistema, mas muitas outras vertentes. Então eu tenho que olhar a experiência do usuário, como que está a taxa de conversão, por exemplo, se ele está
deixando de comprar alguma coisa porque isso entra no monitoramento. Na verdade, é uma evolução dele, né? Entra como observabilidade, mas é uma nova coisa que tem que ser vista. Né? Recursos efêmeros, por exemplo, de vida curta, né? Como uma função lambda, né? Alguma coisa que nasce para executar alguma coisa, num mesh de microserviços, que pode não estar lá para sempre, até mesmo, por exemplo, no mundo de containers, isso acontece dessa forma. Então eu tenho que ter noção do que está acontecendo, né? Hoje, cada vez mais, eu tenho esses microserviços expostos e acessados por diversos devices, né? São vários serviços, eles geram dados numa velocidade gigante, e eu tenho que ter capacidade de fazer esse monitoramento, correções, para entregar funções cada vez com uma velocidade maior para os meus clientes finais, né? Então, hoje eu não preciso mais só me preocupar com monitorar falhas, né? Eu tenho que pegar todos esses pontos que a gente acabou de falar e entender como que a minha aplicação está se comportando, né? Isso daí está pensando, tá trabalhando da forma esperada, não só de infraestrutura, mas como um todo, né? Eu tenho ali meus indicadores de sucesso pro negócio, né? Isso tá refletindo corretamente na aplicação? Se não, pode não ter aparecido uma falha, um erro 500 propriamente dito, mas pode ser que alguma coisa esteja impactando a minha aplicação. Né? Qual que é o uso disso? Né? Qual que é o impacto que isso está de fato tendo no negócio? São métricas que eu tenho que estar bem claras, tenho que deixar bem claras para monitorar de verdade. E aí, quando a gente começa a falar da evolução do monitoramento, falar de observabilidade, a observabilidade, na verdade, ela é composta de alguns pilares. Né? E os principais deles são as métricas, que na verdade são dados, né, numéricos que a gente mede de tempos em tempos para entender como que a aplicação ela vem se comportando. E essas métricas podem ser tanto de infraestrutura, né, operacionais, quanto de negócio. Então a gente vê ali as taxas de requisições, né, a taxa de erro de uma aplicação, duração, né, utilização de CPU, de memória, e a gente também pode ver métricas de negócio, como por exemplo, número de pedidos, né, se tiver um carrinho, número de pedidos convertidos com sucesso, número de transações com falha, né, então outras métricas que também possam direcionar usuários de negócio a entender a saúde do sistema. Né, logs, e aí a gente vai falar um pouco melhor de estratégia de log e tudo mais, né, mas login estruturado nada mais são que registros, né, com timestamp, com datados, né, com um evento que está acontecendo na minha aplicação. Né, e ela está transformando o estado daquela aplicação. O estado seja uma transação, por exemplo. Então, acabei de receber uma transação que ela foi mudada para processado. Né, isso daí pode gerar uma métrica, isso também pode gerar um log. Né, e também eu vou gravando logs de sucesso de informação, de falhas, de diversas fases da minha aplicação, diversos microserviços. E os traces, que vieram um pouco mais recentemente, né, que na verdade ele representa o caminho que a minha requisição percorreu, desde o usuário até o final dela, né, toda a malha de microserviços que ela está percorrendo, e serviços satélite, digamos assim, para atender aquela requisição. E quando a gente começa a falar das ferramentas que a AWS tem para oferecer cobertura para a observabilidade, a gente começa a identificar cada uma das ferramentas certas para os pilares certos. Né? Então a gente tem o CloudWatch e o X-Ray, que a gente vai falar bem pesado dentro dessas conversas. Né? O CloudWatch ele tem diversas features dentro dele, então a gente tem o CloudWatch Metrics para, de fato, armazenar minhas métricas, gerar métricas. A gente vai falar um pouco das métricas que já vêm embarcadas para cada um dos serviços que a gente usa, como API Gateway, Lambda, o Dynamo, mas também permite que eu crie métricas customizadas, né, para endereçar aquelas métricas de negócio que eu estava comentando. A gente tem o CloudWatch Logs, né, que permite que eu armazene todos os meus logs de uma forma centralizada, né, e estruturada, para que depois eu possa ou enviar para um outro repositório, um Splunk, um Elasticsearch, ou usar o próprio CloudWatch Logs em sites para fazer as consultas para entender o que está acontecendo, fazer um troubleshooting. Né? E eu tenho o X-Ray, que permite que eu vá capturando e instrumentando código na minha aplicação para capturar todos esses traces, né, para fazer o caminho da minha aplicação mesmo, entre todos os microserviços, os diversos serviços AWS que ele vai chamando, para entender qualquer pontinho de latência específico, onde que deu falha, né, quem foi aquela aplicação que deu falha, qual foi a transação específica. Então a gente tem diversos serviços que vão endereçando esses pilares. Né. Falando do CloudWatch, eu consigo fazer algumas coisas, né, pensando
nos meus logs, nas minhas métricas, né? Mas principalmente nas minhas métricas, e eu consigo, né, tomando isso acaba sendo um caminho cíclico, né? Eu consigo sempre melhorando isso, mas eu consigo agregar todas essas métricas, né, na minha aplicação, mandar elas, né, fazer o transporte delas via SDK para o CloudWatch de fato, né, armazenar elas. Se forem logs, eu consigo fazer queries, né, estruturadas com uma linguagem própria para facilitar isso, reutilização dessas queries entre todos os meus log groups. Né? Se for métricas, eu consigo criar dashboards customizados e hoje eu consigo até exportar esses dashboards para serem simplesmente lidos, né, fora até do ambiente AWS, né, mas para fazer toda essa visualização do que está acontecendo na saúde da minha aplicação, tanto baseado em padrões de logs quanto em métricas, eu consigo criar alertas, né, ou alarmes dentro do CloudWatch. E desses alarmes, por exemplo, um número X de falhas dentro de um período de tempo, eu consigo tomar uma ação, criar alguma coisa, uma notificação para um time de SysOps, de SRE, né, tentar rodar algum teste de regressão para entender o que está acontecendo, né, algum teste automatizado, algum processo de rollback. Então eu consigo fazer um ciclo completo de gestão da minha aplicação voltado para as falhas que podem acontecer. Né. E aí pensando nas funcionalidades que tanto o CloudWatch e o X-Ray provém para esses pequenos pilares, né, que a gente tem. Então, pensando na agregação, né, no principal, no comecinho ali da minha jornada, de como que eu vou estruturar, como que eu vou criar esses meus registros, como que eu vou formatar eles. Recentemente, a AWS lançou o EMF, né, o Embedded Metric Format, que é uma forma, a gente vai falar um pouquinho melhor, de eu armazenar métricas de uma forma assíncrona, através de log estruturado. A gente tem filtros de métricas que permitem que eu crie essas métricas de fato na minha aplicação e também dentro da console eu consiga fazer essas pesquisas. Existem padrões já mais adotados, difundidos de mercado, como o StatusD e o CollectD, que permite que você crie um padrão, um string, né, com essa de como sua métrica deveria se comportar, incluindo as dimensões e outros atributos. Né, e você consegue transformar, via código, né, transformar esse padrão em uma métrica da AWS. E via o Private Link você consegue também permitir que aplicações internas dentro do seu data center se comuniquem com o CloudWatch para enviar esses dados de forma segura. Na parte de monitoramento, como eu falei, a gente pode criar dashboards das nossas métricas, tanto cross-account, para centralizar várias métricas de várias aplicações numa conta única, ou de várias regiões. Esses dashboards podem ser criados automáticos, mas você também pode criar os seus customizados. A gente tem métricas baseadas em expressões matemáticas também para gerar essas métricas quando são numéricas e eu quero fazer algum tipo de customização mais pesada em cima dela. E muitos serviços hoje têm o chamado Active Tracing em cima do X-Ray. Então, serviços como o SQS, o SNS e hoje o Step Functions, que não permitem que eu, de fato, instrumente um código dentro dele, hoje eles já recebem e já emitem requisições, né, o trace da requisição de forma nativa para o X-Ray. Então, se eu tiver um Lambda que coloca uma mensagem num tópico SNS, e esse tópico SNS tem uma subscrição para um outro Lambda, né, o tracing da requisição ele é propagado por inteiro. Então eu consigo também entender melhor como que a minha aplicação vai se comportando quando ela comunica com esses serviços. Né? Eu não tenho dois tracing separados. No mapa de serviço ele se comunica como uma coisa única, né, o que é muito bom, né, para você não se perder ali quando vai fazer algum troubleshoot mais complexo. Eu posso tomar algumas ações. Então eu tenho o Synthetics para criar canários para minhas APIs, que permitem que eu monitore, né, APIs e endpoints específicos, baseado num payload, ou até mesmo faça testes visuais. Então se alguma coisa, eu tenho uma API que deveria responder sempre com um payload X e um status code 200, eu crio um canário, peço para ela monitorar essa API de 5 minutos, 1 em 1 minuto, alguma coisa que faça sentido para o seu negócio. E se ele sair do ar, você começa a tomar um erro e você consegue criar uma automatização em cima desse erro, né, desse monitoramento da sua API. Eu consigo fazer detecções de anomalias, consigo criar alarmes em cima das métricas matemáticas que eu falei. Eu também consigo criar expressões de busca. No CloudWatch Logs Insights a gente tem uma linguagem própria de pesquisa para você reutilizar todos esses logs estruturados que você está armazenando, né, e transformar isso de fato numa query que faça sentido para você. Entre um log group, entre vários log groups de aplicações diferentes, e aí tentar correlacionar os erros que estão acontecendo. E aí para as análises,
A gente pode usar o Surface Lens, que é uma evolução do X-Ray Map. Então ele vai mostrar todo o mapa de serviço, né, com todos os tracings que estão acontecendo na sua aplicação. Você consegue fazer o pinpoint por um atributo específico, por um nó específico daquela requisição. Você consegue criar grupos de pesquisa baseados em atributos próprios de uma requisição. Né? Então eu tenho o mapa do meu serviço, mas eu posso pegar esse mapa só com um atributo, por exemplo, das requisições que tiveram uma falha, ou do cliente com ID X. Né? Então isso consegue também facilitar um pouco mais no meu processo de troubleshooting. Eu tenho o Contributor Insights, que me dá informações de quem são os contribuidores, né, de impacto, de maior impacto de performance na minha aplicação. Então, por exemplo, eu tenho o Contributor Insights para o DynamoDB. Então eu vejo qual é a tabela, né, e o índice que mais está impactando a minha aplicação. Né, então eu tenho esse tipo de visibilidade. Aplicações baseadas em container, eu tenho o Container Insights, que vê como que está o monitoramento a nível de serviço, se for Kubernetes Pods e cluster da minha aplicação. O Logs Insight, para eu fazer de fato a minha busca. E o X-Ray Analytics, para ver como que se comporta a tendência das minhas aplicações nesses traces, né, quais são os maiores ofensores de performance nos chamados P, né, de percentil, então P99, P50, P90, por exemplo, ali 90% das minhas requisições estão trabalhando com X%, X milissegundos, né, de tempo total de resposta, então eu consigo entender se a minha aplicação está performando bem, mal e onde, né, qual é o momento que ela tem uma pior performance. Entre essas novas features que o CloudWatch lançou recentemente, a gente passou para a maior parte delas, né, com exceção do plugin atualizado para o Grafana. Então, se você tiver, né, alguma coisa baseada em Grafana, né, com Prometheus, você pode gerar esses eventos e mandar de forma nativa já hoje para o Grafana. E pensando no processo de troubleshooting, quando eu começo, agora entendi um pouco melhor como que é a observabilidade, o serviço que a AWS tem, qual é o processo para eu trabalhar o troubleshooting da minha aplicação. Então a gente vai começar com sempre um processo de notificação, né? Não precisa ter uma automação rica em cima disso, né? A gente vai receber notificações no CloudWatch Alarms. Né? A gente cria um alarme, a gente escolhe uma métrica, né, ou um log, cria alguma coisa baseada nesse padrão, e cria um alarme. Esse alarme vai me gerar uma notificação no SNS, né, que vai para um grupo de e-mail. A partir desse cara, eu consigo entrar no Service Lens, né, no meu mapa de serviço, que a gente vai passar um pouquinho melhor para ver como que ele se comporta, a carinha dele, mas eu consigo ver os serviços, todos os serviços da minha aplicação, né, e aprofundar nos nós que tenham erro, nas requisições que tenham erro. Legal. Para aquela requisição, ou para aquele conjunto de requisições, eu vou ver os traces que eles tiveram. Né? Então eu vou, para um trace específico, para uma requisição específica, ela vai me gerar vários traces. Né? Então eu consigo analisar todos os nós que ela passou, ver qualquer informação adicional que eu possa ter instrumentado com código, né? Então ter colocado o ID do cliente, um status de um pedido, para tentar entender um pouco melhor o que está acontecendo. Né? Baseado nesse cara, eu consigo aprofundar um pouquinho mais a minha análise olhando X-Ray Analytics, né? Para entender se nesse trace específico ele demonstrou se for um caso de lentidão, né, se ele demonstrou alguma anomalia. E aí, se eu não tiver nenhuma informação no X-Ray Analytics e ainda não tiver chegado no final, eu posso usar, por exemplo, o ID daquele tracing, ou uma informação que eu enriqueci desse tracing, como por exemplo o ID do cliente, o status de pedido, qualquer coisa, e usar ele para enriquecer a minha busca no Logs Insights, né, baseado também, considerando também que eu estou utilizando logs estruturados, né, e centralizados de todos os microserviços. Então aí sim eu consigo correlacionar diversos microserviços, né, de diversos log groups baseado em um atributo único, como o Trace ID, ou o ID do cliente, um ID de uma transação, e entender qual foi o problema. Né, e aí eu consigo misturar logs de debug, logs de info, logs de warning ou de erro. E aí, como eu falei que, além dessas métricas customizadas que eu posso criar, a AWS ela entrega métricas padrões, né, já embarcadas para diversos serviços que você utiliza. Então, para o API Gateway, você já tem algumas métricas, como os erros 400 e 500, como que está a latência total e das integrações, né, o número de requisições, entre outras métricas. Para o Lambda também,
né, número de invocações, erros, quantas vezes esse cara foi para uma dead letter kill, né, como que está a sua utilização de concorrência, da provisioner de concurrency. Então você tem várias métricas para trabalhar. No DynamoDB nem se fala, então eu entendo como que estão os meus índices, como que estão meus erros, se eu estiver utilizando transactions, como que estão as minhas transações, se eu tomei algum throttle, né, se eu estiver utilizando concorrência provisionada, então também vejo como estão minhas WCUs, RCUs. Eu posso criar um dashboard inteiro baseado só em métricas que a AWS me entrega. Né? E ao mesmo tempo eu consigo criar minhas métricas customizadas, porque nem sempre só essas métricas são suficientes. Né? Algumas exceções não estão sendo tratadas. Por exemplo, se eu tratar uma exceção com um try-catch dentro do Lambda, ela não é um erro. Né? Você está cuspindo ela como um sucesso, mas você tratou esse erro. Então eu tenho que criar uma métrica customizada para pegar esse erro. Né? E métricas que a gente comentou lá no comecinho, importantes para o negócio. Né? Conversões, quantas visualizações o cara teve. Né? Se eu quiser ver essa métrica baseada numa categoria, num item, qualquer coisa, eu tenho que criar novas métricas. Né? E o CloudWatch me permite fazer isso, e eu tenho abordagem diferente para fazer isso. Se você olhar o SDK, o que a gente chama de abordagem inocente, né, pelo Lambda você consegue instanciar o SDK, né, cria o seu JSON de payload e chama a API de putMetric data. Você vai criar uma métrica bonitinho. Vamos pegar um cenário que eu tenho 100 requisições por segundo da minha Lambda, constante, né, então ao longo do mês isso vai virar alguns milhões de requisições. É um Lambda com 1 GB de memória alocado e que ele dura em média 200 milissegundos, né, de execução. Se eu tiver um monte, né, a cada 1 segundo gerando 100 métricas, né, dessas requisições concorrentes, de Lambda eu vou gastar em torno de $930, né, e só de CloudWatch logs e métricas eu vou gastar quase $2.700. Legal. Eu comentei que a gente tem agora o novo EMF, né, o Embedded Metric Format. Como que esse cara funciona? Né? Esse aqui é um log estruturado. Né? Então, quando a gente dá usando o Lambda, a gente dá um print, um console log, né, um system out println no Java, na nossa classe, na nossa Lambda, na nossa função, esse log é enviado para o CloudWatch Logs, certo? Então, uma boa prática é sempre estruturar esse log para que você lá na frente consiga fazer alguma query através dos atributos JSON. Show de bola? Para o EMF, é basicamente a mesma coisa. Né? Eu tenho aquele meu log estruturado, e do lado direito aqui você vê que você consegue criar um pedacinho, você consegue customizar um pouco as métricas, como eu quero criar minha métrica, através de um log. Né? Basicamente eu estou usando um SDK que a AWS entrega, né, para logar um JSON que vai virar uma métrica de forma assíncrona. Né? E aí entra uma outra questão muito importante de performance. Como o Lambda você é cobrado por tempo de execução, né, o método putMetric data ele é síncrono. Né? Então você vai fazer a sua lógica, vai chamar a AWS, o CloudWatch, para colocar essa métrica lá, vai esperar ele rodar esse tempo, pode levar, sei lá, 60 milissegundos, 40 milissegundos, né? Você vai esperar e vai ser cobrado por esse tempo, e aí você termina o que você precisa. Né? Um log ele é muito mais rápido, né? Você não paga por você não tem que esperar esse período do log. Né? E aí o log vai ser processado em background, de forma assíncrona, e aí sim vai ser gerada essa sua métrica. Né? Então também você tem uma função que termina mais rápido, performa melhor e é cobrado menos. Né? Mas aí, trocando essa abordagem do putMetric pelo EMF, você consegue diminuir drasticamente o custo do CloudWatch de, por exemplo, 2.700 para $70. Né? Porque você vai ter só realmente a ingestão e o armazenamento no CloudWatch Logs, não mais as chamadas da API de métricas. Né? Então muda um pouco a forma que você trabalha. Lógico que você tem que se preocupar um pouco melhor como que você vai criar suas métricas, né? Porque cada dimensão nas métricas customizadas conta como uma métrica própria, né? A fins de billings. Então, se você criar uma métrica só com 10 mil dimensões, na verdade ele acha que são 10 mil métricas. Né? Então, isso também pode subir o custo, mas trabalhando da mesma forma que você estaria pensando nas métricas da forma tradicional, isso não vai acontecer. Tá? E aí a gente vai falando um pouquinho melhor do log estruturado. Né? Como eu falei, eles são registros datados, né, do que acontece com a sua aplicação,
né, transformando o status dela, as fases dentro da minha aplicação, da minha transação. E o Contributor Insight ele permite você identificar os contribuidores que estão influenciando mais a performance da sua aplicação. Né? Isso você consegue também utilizar um padrão de busca. Né? Então, se você quiser entender, por exemplo, as top 10 lojas que estão sendo invocadas, né, ou consumidas na sua aplicação, você passa lá qual que é o seu filtro, né, o padrão de contribuição, se você quer uma soma, se você quer uma média, quais são os log groups, né, de onde esse cara vai fazer, vai buscar o padrão. Né? Então você tem do lado esquerdo, né, um atributo que chama ali item count, que é o número, né, de itens que você está colocando. Né? Você tem o ID da loja, o Store ID, e do outro lado, quando você vai passar a sua estrutura de busca, você tem ali qual é a chave que você está indo atrás, né, e qual é o valor que você quer somar de fato. Então é muito fácil de você transformar um log estruturado, né, em um padrão de busca. Então você consegue entender, por exemplo, quais são as 10 lojas mais utilizadas, né, ou mais chamadas, mais invocadas na sua aplicação. Isso, por exemplo, pode te levar a reorganizar os seus índices no DynamoDB, ver se eles estão de fato bem balanceados ou não. Né? Com o Log Insight, você também consegue criar, através de uma linguagem própria de busca, padrões, né, para trabalhar entre seus log groups. Então, de novo, da esquerda você tem como você está printando seu log estruturado, centralizado, e da direita eu tenho a linguagem que eu vou fazer. Então, eu quero caçar todas as mensagens, né, que tem um log um nível de log de erro, né, através de uma data específica, ordenado de forma decrescente, pegando apenas os 100 primeiros registros. Então, eu consigo entender como que foi a distribuição desses logs por um período de tempo, né, expandir o log, ver todos os padrões, todos os atributos dele de uma forma bem estruturadinha. E aí sim, se eu quiser lá na frente, você vê que tem aqui o atributo X-Ray Trace ID. Se eu quiser pegar esse Trace ID e correlacionar entre todos os meus registros de todos os meus log groups, eu consigo. Facilita muito mais na hora de eu fazer um troubleshooting, ou usar o item ID. Então, são estratégias para ser levadas em conta nesse momento. Isso ainda eu consigo também, não necessariamente no Contributor Insights, mas no Log Groups, no Log Insights, ver quais são as execuções mais custosas, né, da minha aplicação. Então eu posso usar o report, que é a última execução, né, aquela última linha do meu Lambda, para ver quanto tempo que elas foram cobradas, né, quantos milissegundos foram cobrados desse cara. Eu consigo ver o percentual de cold starts durante esse tempo. Então, para cada aplicação, para cada lambda minha, eu consigo entender quando que elas tiveram uma inicialização, né, o que internamente a gente identifica como um cold start. Né, e eu consigo, como eu falei, criar dashboards baseados somente em métricas da AWS ou mesclados com métricas customizadas que você crie. Né. E aí, focando um pouco mais no X-Ray, né, que, como a gente falou, ele vai centralizar todos os traços, né, todos os traces das requisições que você vai recebendo para montar um mapa. Né, pensando no mundo serverless, você consegue habilitar isso de uma forma muito fácil. 90% do trabalho são duas linhas. Né, quando a gente trabalha com infraestrutura como código, né, por exemplo, com o SAM, que é o Serverless Application Model, é uma extensão do CloudFormation. Né, você vai descrever seus recursos nesse template YAML que você tem, e você tem duas variáveis muito simples que você consegue habilitar, né? Ou no escopo global ou na própria função, mas sempre mais fácil deixar no escopo global, que é o tracing para a função Lambda, né? E o tracing enabled para o API Gateway. Né? Com isso, você já consegue um mínimo da observabilidade da captura dos traços das minhas aplicações. Então, quando um cliente, né, uma requisição, bate no API Gateway e bate no Lambda, eu já tenho esse mínimo do tracing pego. Isso não é o suficiente, certo? Porque se acontecer algum erro, tiver uma latência, eu não sei onde está o erro e nem onde está a latência. Então, para melhorar um pouquinho mais o nível disso, eu consigo instrumentar a captura de chamadas dentro da minha aplicação, por exemplo, chamadas da minha aplicação para outros serviços da AWS, né, como a aplicação chamando um bucket S3, uma tabela do Dynamo, ou eu criar
segmentos, né, ou subsegmentos próprios que eu tenho total controle dentro da minha aplicação. Né? Se eu quiser, dentro do método handler, né, dentro do meu handler da minha função, criar um submétodozinho e entender quanto tempo leva de execução desse método, eu consigo anotar esse cara e criar um subsegmento só para esse método. Né? E aí, uma vez que eu vá orquestrando todos, né, instrumentando o código para ir capturando todos esses meus segmentos, capturar todas as chamadas que eu faço para serviços da AWS ou para endpoints HTTP externos, eu consigo utilizar o Service Lanes, que mostra um mapa da minha aplicação, né, com todos os nós desses meus microserviços. Então você consegue ver que ali teve um client que invocou um API Gateway que está atrás aqui dentro. E esse API Gateway, para um recurso, bateu numa função lambda, para outro recurso bateu em outra função lambda. Você consegue entender qual foi a latência de cada um desses caras. Né? Entrando dentro do trace específico que você quer, você consegue ver todos os subsegmentos daquele trace. Então você vê a inicialização, né, que é o famoso cold start, então você vê quanto tempo levou para inicializar a sua função, se você tiver qualquer otimização de código você pode fazer em cima dela, né, e quanto tempo levou cada um dos subsegmentos que você definiu e quanto tempo levou as chamadas de serviços da AWS. Então você vê que a gente tem ali o get items, o db:2.2.query, que são dois subsegmentos que nós criamos, e a chamada DynamoDB, que é uma captura automática que o SDK do X-Ray pega. Então você consegue identificar cada um desses pontos. Né? E se a gente jogar um pouquinho mais de log estruturado nesse cara, né? Então ali no final incluir o trace ID e o request ID, lá na frente a gente consegue também trabalhar melhor com todo o troubleshoot, juntando métricas que eu gerei, né, de negócio, de infraestrutura, log centralizado e os traces, para fazer todo o troubleshoot, ter uma visibilidade completa da minha aplicação. Se vocês quiserem testar um pouco mais de como que isso funciona na prática, né, vocês podem acessar o Observability Serverless Workshop.io, que é um workshop gerenciado pela AWS, de todas as melhores práticas para você incluir esses 3 pilares e alguns outros, né, de observabilidade nas suas aplicações serverless. Muito obrigado por ter participado dessa conversa comigo, né, e mais uma vez, aproveitem todos os vídeos dessa série.